Graça e paz, amados. Estou passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu procuro ser bênção na vida das pessoas. Amém? Quero aproveitar esse momento e te fazer um convite. Se inscreva. Vamos nos ajudar a continuar crescendo? Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas com esta soma poderosa. Então faça a sua inscrição e se no final do vídeo ele for bom ter falado com você, deixe o teu joinha. Amém? Eu quero falar desta vez de algo muito importante na caminhada de um cristão. Sabe do quê? O chamado. Você já parou para identificar qual é o chamado que Deus tem com a tua vida? Percebeu que muitas das vezes nós nos frustramos durante a jornada porque não conseguimos encontrar a identificação certa para aquilo que fomos chamados pelo Senhor? Às vezes fomos chamados para ser algo e queremos ser outra coisa. E por querermos ser algo diferente do que o Senhor planejou para a nossa vida, nos frustramos, nos decepcionamos, machucamos e magoamos pessoas porque tentamos fazer algo que não foi planejado por Deus para a nossa vida. Eu costumo muito usar o nosso corpo, né? E a própria Bíblia fala sobre isso. Tem como o cotovelo fazer a função do joelho? Claro que não. Mesmo que tenham flexibilidade parecidas, mas não tem como. Então, se Deus te chamou para algo, você e eu precisamos identificar onde está esse chamamento do Senhor para que não venhamos a nos frustrar, nos ferir, como eu falei anteriormente. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Deus, ele fez uma obra maravilhosa na vida de muitos homens. E aqui neste vídeo eu quero falar do apóstolo Pedro. Ainda Pedro, um momento onde ele achava que as coisas estavam indo de mal a pior em sua vida, aparece o Senhor para mudar a sua história, para mudar a história de tantos outros como você e eu, que somos resultados do alcance do Evangelho que começou lá atrás na vida de homens comuns que viviam o dia a dia normalmente como você e eu, mas Jesus entrou na vida deles, mudou suas histórias e o Evangelho chegou para você e eu. Vamos lá então? Nós vamos falar em dois livros. Vamos falar no Evangelho de João, no capítulo 21, e vamos falar no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a tua vida. Olha só o que diz no Evangelho de João, capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Olha que interessante, aqui no Evangelho de João, diz a palavra que Jesus já tinha morrido, né? Ele ficou aproximadamente 40 dias na terra ainda, antes de subir por definitivo para a destra do Pai, até que naquele grande dia ele virá nos buscar como igreja. E aí, que sentido teria, talvez eles pensando, que sentido tem continuar caminhando sem o Mestre ao nosso lado? O que fazer sem ele aqui? Como progredir? Como conseguir continuar seguindo se ele não está mais perto? Sabe, o momento difícil, a perda de Jesus e todo o cenário que estava sendo criado naquele momento por ter uma perseguição anunciada aos que se titulavam cristãos. E eu não sei se você sabe, mas
A palavra cristão no original significa pequenos cristos. Era uma forma debochada que se chamavam, né, aqueles que seguiam a Cristo, mas os seguidores tinham orgulho de ser chamados cristãos, porque eles sim consideravam pequenos cristos e andando com Cristo estavam sendo transformados para se parecer mais ainda com Ele. E é uma grande missão que você e eu também temos. Neste tempo, tentar nos parecer o máximo possível com o nosso Salvador. E aí o momento difícil chega, o cenário não estava propício para o Evangelho ter continuação. E aí aqui, como nós lemos, Pedro desiste do chamado que ele recebeu de Jesus e volta a pescar. Ele pescava peixe até Jesus encontrá-lo. Quando Jesus o encontra, ministra o chamado em seu coração e dali em diante ele começa a viver o ministério. Sabe, aqui eu aprendo algumas lições e quero dividir com vocês. Quando Deus nos chama, Ele sabe exatamente o que Ele tem planejado para a nossa vida. Não é o que acontece na jornada, não é o que acontece no trajeto, não são as adversidades, não são os momentos que temos enfrentado, que vai anular a palavra que ecoou no teu interior, no meu interior, nos chamando, nos convocando. Porque aquele que nos convocou, ele é fiel para nos conduzir, para nos acompanhar e nos levar até a conclusão desse chamado. Nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar hoje. E muitas das vezes não conseguimos lembrar disso. E achamos que só temos a nossa própria força, o nosso próprio conhecimento para sobreviver nesse tempo. Não. Você e eu temos o Espírito Santo para nos auxiliar e nós precisamos colocar isso em prática. Então aqui Pedro desgostoso, sem expectativa, sabe? Como continuar vivendo, como seguir sem Jesus aqui pertinho. Então, vou voltar a ser pescador de peixe. Mas aonde nós podemos ter essa certeza de que ele deixa o chamado? Porque lá no Evangelho de Lucas, eu te convido a abrir comigo no capítulo 5, vai dizer o seguinte, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Segura aí. Olha só que interessante. Aqui no Evangelho de Lucas começa o chamado de Jesus na vida de Simão Pedro. Um simples homem, um pescador, um homem normal, podemos dizer assim, até que Jesus entra em sua vida através de um momento muito complicado. Jesus está vindo de ministrar para a multidão, no capítulo 4 de Lucas vai falar. No capítulo 5 ele continua ministrando e aí ele pede o barco do apóstolo Pedro para usar como púlpito, como altar, para ministrar para aquela multidão, porque a praia, a areia estava muito cheia de pessoas e não tinha como ele ficar ali. Então ele pede, ele sobe no barco do Simão, fica numa altura considerável para poder falar e a multidão conseguir ouvi-lo. Sendo que é interessante que ele pede o barco do Simão Pedro para poder ministrar e Pedro está vindo de uma noite de fracasso. Sabe, quando você não tem êxito em algumas coisas, o mínimo que você procura é favorecer alguém ou ajudar alguém. Você quer viver aquele momento de tristeza, aquele momento de decepção. Pedro veio de uma noite frustrante, complicada, e aí Jesus pega seu barco emprestado. Ele estava lavando as redes, ajeitando as coisas, limpando o barco,
E aí, o que Jesus fala? Logo após a ministração, Jesus fala para ele, volta para lá onde você fracassou. E agora eu vou fazer dar certo. E aí Simão fala para ele, Senhor, trabalhamos a noite toda, não conseguimos resolver nada. Mas se o Senhor está falando, lembrando que ali era o primeiro contato do apóstolo Pedro, ainda Pedro, um cidadão comum, com o Senhor Jesus. Mas aquela palavra fez um impacto no coração do Pedro e ele volta, né? E é interessante que ele volta. E ali começa a mudar a história daquele homem. Da mesma forma que você e eu passamos por momentos difíceis, Deus tem nos acompanhado na pessoa do Espírito Santo. Ele vai nos auxiliar em todo o tempo. Nós só precisamos prestar atenção nesses detalhes. Talvez o momento está sendo complicado, difícil para você, mas você não está enxergando que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer logo ali. Sabe, Pedro emprestou o barco para Jesus, a ferramenta dele de trabalho. O que você pode conceder ao Senhor Jesus hoje para Ele poder abençoar vidas? O que você tem hoje que pode abrir mão momentaneamente para Jesus usar na vida de alguém? Enquanto você cede algo teu para benefício da obra, o Senhor está trabalhando a favor da tua vida. Pegou essa chave aí? Às vezes nós só queremos e não estamos dispostos a sacrificar nada, a oferecer algo nosso para a obra do Senhor Jesus. Só queremos. E aí, enquanto Pedro emprestava sua ferramenta de trabalho para Jesus pregar, os céus se movimentavam para poder transformar aquela noite de frustração que ele teve em um dia abençoado. Vamos continuar aqui. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homens. Aqui, este versículo nos dá a certeza de que Jesus tira Pedro do anonimato, tira Pedro da condição de um cidadão comum e chama aquele homem para uma grande missão, para um grande ministério. Conseguiu perceber? Lá no Evangelho de João 21, nós lemos o quê? Pedro falou, vou pescar. E os outros discípulos, vamos com você. Pedro, lá no Evangelho de João, estava abrindo mão do seu chamado. Porque o momento difícil o levou, o pressionou para poder abandonar o chamado. O que você tem enfrentado hoje que tem feito você deixar o chamado que o Senhor tem na tua vida de lado? Aquele que te chamou não te esqueceu. Talvez você se esqueceu do dia que o Senhor te chamou. Talvez você se esqueceu do dia que o Senhor fez queimar no seu coração uma certeza de que você seria uma peça fundamental nessa grande obra que Ele tem feito. Aí onde você está, dentro da tua casa, da tua família, no seu trabalho, você pode até ter esquecido, mas Ele não esqueceu. Aqui fala no 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, quando aquele milagre acontece, quando a provisão vem sobre a vida de Pedro, ele deixa aquilo ali, organiza as coisas e começa a seguir a Jesus. Esse seguir a Jesus mudou a vida de Pedro, mudou a vida dos seus. Sabe, o chamado de Deus sempre terá benefícios poderosos, pode até nos tirar do conforto, pode até nos tirar dos lugares aonde nós estamos nos conformando, mas no final será maravilhoso, porque os planos de Deus não vão se frustrar, não podem se frustrar. E é essa convicção que você e eu temos que ter.
E interessante que Jesus faz o quê? Ele usa o cenário do dia que chamou Pedro para poder restaurar a vida dele. Porque semelhante ao capítulo 5 de Lucas, nós estamos falando de uma pesca que teve fracasso. Nós lemos aqui, eles foram pescar, nada apanharam. Então Jesus pega aquele cenário para falar: Pedro, eu vou criar uma situação para mostrar para você que, da mesma forma que hoje você está abrindo mão do chamado, é exatamente como foi no dia que eu te chamei. E se eu te chamei, isso precisa ficar vivo dentro de você. Aleluia! Você crê nisso? Coloca no comentário aí. Se você crê que o Senhor tem um chamado poderoso com a tua vida e Ele vai honrar você, a tua perseverança e a tua dedicação nesta jornada, no nome de Jesus. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, sendo quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. Olha que interessante. O momento era tão difícil para eles que Pedro estava nu. Quando fala aqui cingiu-se, realmente é você colocar, cobrir a nudez no original. Ele, além de se cobrir, se joga na água. E os outros que precisaram trazer o barco para poder atracar ali na praia. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, sentimos vergonha de voltar. Quando nós nos distanciamos do chamado, para voltar é difícil. Por isso que Pedro se jogou. Porque ele não conseguiu encarar Jesus. Para ele, Jesus já tinha morrido e vida que segue. Mas quando Jesus aparece para ele ali, é como se tivesse dado um choque nele. Confrontou ele. Ele deve ter pensado: meu Deus, eu abri mão do chamado de Jesus. E agora ele está aqui novamente, sabe, recuperando tudo aquilo que Jesus ensinou em sua vida. Da mesma forma, eu quero falar para você: não tenha vergonha. Se você por acaso distanciou, se por acaso você deixou de viver o seu chamado por causa das adversidades, Jesus continua vivo e hoje nos auxiliando na pessoa do Espírito Santo. E Ele está falando para você, como fala para mim todos os dias: volta, vem para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Aquele que te chamou, que te convocou, vai te levar, vai te auxiliar até o final, até onde Ele planejou. Então não abra mão do chamado. Aqui a gente consegue perceber um grande cuidado de Deus, porque na pessoa de Jesus Ele usa o cenário parecido da conversão. Que a sua memória hoje venha lembrar o dia que você levantou sua mão para o Senhor Jesus. Que a sua memória hoje venha lembrar o dia que o fogo do Espírito Santo queimou pela primeira vez no teu coração. Que enquanto você assiste esse vídeo, você possa lembrar o dia que o Senhor te chamou. Aquele dia lindo, que nada mais importava a não ser sua presença, sua obra, sua palavra, sabe, as madrugadas de oração, os louvores na ponta da língua. Que isso tudo seja resgatado no teu coração através deste vídeo para a glória do Senhor Jesus. Então Jesus faz com que o chamado fosse resgatado no coração de Pedro. Nós lemos que quando eles regressam para a praia, tinha churrasco de peixe. Olha, tinha um banquete. Havia peixe, havia pão ali sobre aquela brasa. E eles ainda se fartaram, se alimentaram. O milagre aconteceu mais uma vez. A pesca foi bem sucedida pós-fracasso. Por quê? Porque toda vez que Jesus entra na nossa vida, Ele vem para nos fazer bem sucedido. Sabe, bem sucedido no entendimento certo. Não para sobrar, para esbanjar, mas a provisão necessária para nos fazer pessoas felizes, conhecedoras e reconhecedoras de que Jesus está em todo o tempo na nossa vida.
Amém, queridos? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Que o chamado seja resgatado no seu interior. Mais na frente, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. E aquelas perguntas sobre o quanto Pedro o amava vieram sarar dentro do coração daquele homem tudo aquilo que tinha se perdido com o momento difícil da perda de Jesus. Em Atos, você vai ver uma atuação fantástica do Senhor através de Pedro, porque Jesus restaurou o chamado no coração dele aqui no finalzinho do Evangelho de João. Amém? Que o chamado seja restaurado no teu coração e que esta palavra seja eficaz para a tua vida durante a jornada. Amém? Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus e se ela foi bênção, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Graça e paz.